Temos aqui na Assembleia Legislativa hoje um projeto enviado pelo governo do Estado, em nome da Procuradoria Geral, que fala sobre o pagamento de 5% de honorários para os contribuintes paranaenses que desejam aderir ao Refis. A bancada do PSB, e aí liderada por mim, se posicionou frontalmente contrária a isso, por entender, obviamente, que a razão que leva o Estado à promoção de um Refis é, em primeiro lugar, para arrecadar e regularizar as suas contas, e hoje nós estamos atravessando um momento no país de crise fiscal e todas as medidas que a gente pode utilizar para colocar a receita no caixa do Estado, que eventualmente até poderiam já ser consideradas perdidas, são ações fundamentais que podem, inclusive, fazer a diferença em termos de investimento e prestação de serviço. E, por outro lado, quem gera realmente riqueza para o nosso Estado, que gera divisas, quem faz a economia e o Estado conseguir andar, são os empresários, os geradores de emprego, o contribuinte paranaense. E esse contribuinte, assim como o Brasil todo, vive um momento extremamente crítico. Há já 4, 5 anos que nós atravessamos uma crise em que a maior parte das empresas sofre para conseguir fechar suas contas. E, infelizmente, se tornou comum que empresas como essa estejam em situações delicadas em relação à sua estrutura financeira. E, obviamente, automaticamente também com a dificuldade de pagamento dos seus tributos. Portanto, o Refis tem esse objetivo: arrecadar para o Estado e dar a possibilidade para o contribuinte, para o gerador de emprego, regularizar suas contas, regularizar a sua situação perante a Fazenda Pública, poder contratar empréstimos, aumentar suas empresas, fazer mais investimentos, regularizar suas contas com os seus credores e gerar mais emprego. Essa é a lógica do Refis. Em nenhum momento o Refis ele deve vir para trazer aqui receita ou aumento de salário para qualquer classe. É uma decisão de caráter administrativo e, portanto, não judicial. E por ser uma decisão de caráter administrativo, nós não estamos sujeitos à mesma legislação que rege o CPC, que obviamente, que trata sobre o processo judicial em relação a direitos de honorários. O que estamos tratando aqui é uma lei especial de um Refis, da mesma forma como rege a União. A União, ela jamais cobrou honorários da Procuradoria em relação a Refis, justamente por entender que, por se tratar de uma medida administrativa, os valores que os procuradores já recebem de salários, que hoje é praticamente teto no estado do Paraná, já são o suficiente para fazer frente, obviamente, ao seu serviço. Por isso que essa medida é absolutamente possível. Ela é legal, tanto ela é legal que o próprio governo do Estado enviou para a Assembleia esse projeto de lei, não foi uma iniciativa do Poder Legislativo, e se o Poder Executivo entende que isso pode ser regulado por lei, é óbvio que nós estamos diante de um processo que pode sim ser alterado aqui na Assembleia. Portanto, é sim lícito, é extremamente legal, mas acima de tudo, é pertinente, é moral e é inteligente para o momento que a estrutura fiscal atravessa os contribuintes também. Mas, deputado, o projeto fala em 5%. Na verdade, o senhor e o PSB quer reduzir ou acabar, colocar o fim nesses honorários, não é deixar em 5%. Não. 5% representa praticamente 25% de desconto que o Refis está dando hoje para quem, por exemplo, vai parcelar as suas dívidas em 180 meses. Quer dizer, você ter que pagar 25% de toda a tua economia que você teria dentro do Refis é o que mostra, obviamente, a discrepância desses honorários para alguém que já recebe um valor extremamente elevado, que é a própria Procuradoria. Então, a gente entende que a linha deve ser a mesma do governo federal, mas é claro que até pelo histórico que nós temos no Paraná, de 1%, 2%, que tem uma margem que possa ser trabalhada, inclusive, desde que a gente consiga acelerar o quanto antes essa aprovação, mas não mais do que 2%. Os que já pagaram, o que acontece com eles? Porque eles pagaram 10% de honorários. Quem já pagou, obviamente, por estar inserido no mesmo Refis que todos os outros, a lei posterior que venha a beneficiar, que venha beneficiar o contribuinte, ela também deve ser aplicada de forma retroativa. Então, o que será disposto na própria emenda parlamentar é sobre o ressarcimento daqueles honorários que foram pagos a maior em relação àquilo que será aprovado pela Assembleia. Na prática, o que o senhor vai fazer para conseguir reduzir esse valor, que hoje no projeto é de 5% para 1% ou 2%, ou acabar? Até porque as entidades já pediram pela redução, como FIEP e FACEAP, pediram pela redução ou até a extinção desses honorários.
A ferramenta, o mecanismo legal que nós temos aqui do processo legislativo é a emenda parlamentar. Nós vamos apresentar uma emenda ou na Comissão de Finanças ou mesmo em plenário, disciplinando os valores que são aceitos pelo parlamento como um todo. Que aquilo que eu disse hoje, aqui dentro nós temos desde de honorário zero até 2%, mas ninguém que entenda que mais de 2% seja algo viável. Existe uma dúvida de que a Assembleia poderia ter aprovado 10% em algum outro momento. Isso foi regulamentado por uma lei, esses honorários? Como é que eles eram cobrados? Não, o que nós temos hoje é o papel do advogado em termos no processo judicial. Eu sou advogado também e também estou regulado pelo que diz o CPC e a lei de execução. Tanto uma quanto o outro, eles disciplinam justamente as tratativas dentro do âmbito judicial. E não é o que nós estamos falando, não é o que nós estamos tratando. Estamos tratando de refis. Refis é um acordo administrativo entre credor e devedor, que é o Estado e os seus contribuintes, que estão chegando a um entendimento de uma forma de pagamento ou de regularização dessas contas para que a demanda judicial não aconteça. Então, nós estamos falando de um outro processo. Portanto, esses 10%, ele está ligado à lei de execução fiscal. E como o próprio nome já diz, execução. Execução está falando judicial, né? Essa execução é judicial, não é extrajudicial, é judicial. Então, esses 10% estariam ligados justamente ao processo. Como nós estamos falando aqui de uma ação administrativa, não há que se falar em termos de honorários. Não há nenhuma lei que regule honorários para a Procuradoria em termos de processo administrativo. Até porque, como eu disse, quando nós estamos no âmbito administrativo, nós temos que entender de forma clara que a Procuradoria, que já recebe, como eu disse, o teto de salários praticamente no nosso Estado, já esteja recebendo para isso, né? Ele já recebe o seu salário para trabalhar em favor do Estado. Então, não tem porquê nós temos 2 pagamentos para eles, um por parte do contribuinte de forma direta e outro por parte do governo do Estado.